É festa, é alegria, é dia de celebração. Saímos ao teu encontro, Jesus, com hinos de adoração. Hosana, Hosana, bem-vindo, ó filho de Davi. Hosana, Hosana, bem-vindo entre nós, Jesus. Este é um grande dia, quem o fez, o Senhor Jesus. Nos alegramos e preparamos um altar de louvores ao Senhor. Hosana, Hosana, bendito ó filho de Davi. Hosana, Hosana, bendito és tu, Jesus, o Rei. Hosana, Hosana, bendito ó filho de Davi. Hosana, Hosana, bendito és tu, Jesus, o Rei. Hosana, Hosana, Hosana nosso Rei. Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Outra vez, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Ele é o Rei. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor. Mais uma vez estamos na presença de Deus, através do nosso culto, o culto público ao Senhor. É claro que de uma forma diferenciada nesse período de pandemia, não presencial, mas cada um, mesmo em seus lares, nos unimos no mesmo espírito e no mesmo propósito. Eu agradeço a Deus por sua vida e agradeço a Deus também pela confiança que você tem dado a nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, em poder estar compartilhando a palavra com você e também com toda a sua família e o seu grupo de amigos. Através do Facebook nós temos a oportunidade de abrir salas e compartilhar com os nossos amigos. Então que você possa também fazer essa atitude missional em envolver, em agregar o máximo de pessoas possíveis, entendendo que neste período nós precisamos de palavra, mensagem de esperança. E a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa esperança. A esperança das promessas de Deus, que nos direcionam para um lugar que é muito mais cheio de graça, muito mais cheio de paz, muito mais cheio de esperança. Nos faz transcender toda a realidade que nós vivemos e que tem chocado, que tem gerado tristeza ao nosso coração. Que Deus fale ao seu coração nessa noite e que a presença de Deus indique a direção dos seus passos para essa semana. Oremos a Deus. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque na beleza da tua santidade nos reunimos. Te agradecemos, ó Pai, porque é um privilégio enorme nós podemos estar no conforto de nossa casa, Senhor Deus, com a companhia dos nossos familiares. Te agradecemos, Deus, porque nesse período de tristeza
não somente do nosso país, mas do mundo, ó Pai, que tem sofrido as dificuldades relacionadas a este vírus tão terrível, nós temos um motivo de alegria, que é as Tuas promessas, Deus, que é a Tua palavra generosa a nosso respeito. E por isso, Deus, pedimos ao Senhor, venha nos trazer o alimento espiritual neste momento. Perdoe os nossos pecados, Deus, porque somos falhos. Perdoe, Senhor, a boca que muitas vezes professa o mal, mas que neste momento é purificada pelo sangue de Jesus Cristo. E nós rogamos a Ti, Pai, que tanto as nossas palavras como o meditar do nosso coração seja para o Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Que o Senhor trabalhe neste momento no nosso interior, através desse culto de celebração a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor nos traz um convite no Salmo de número 105, a partir do versículo 1. Salmo 105, versículo 1, que nos diz: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Glorifiquemos ao Senhor neste momento e celebremos ao Senhor de todo o nosso coração, identificando esse Deus generoso que tem sido para com as nossas vidas, que tem cuidado de nós, que tem trazido não somente ao Israel do Antigo Testamento, mas ao seu povo, neste momento, o livramento e a vitória diante de todos os nossos inimigos. Celebremos a Deus com hinos, celebremos a Deus com louvores, elogiando ao Senhor tudo o que Ele tem feito, por tudo que Ele é em nossas vidas. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre sua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre sua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. O Senhor reina em seu povo com poder e majestade. O Senhor reina em seu povo com amor e equidade. Ele habita nas alturas, no trono de glória. Ele habita nos louvores do seu povo Israel, do seu povo Israel.
aleluia, 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 amém, aleluia, 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 amém. O Senhor reina em seu povo com poder e majestade. O Senhor reina em seu povo com amor e equidade. Ele habita nas alturas, no trono de glória. Ele habita nos louvores do seu povo Israel, do seu povo Israel. Aleluia, 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 amém, aleluia, 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 amém, aleluia, 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 amém, aleluia, 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 amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que nos tem dado vitórias, vitórias que a nossa força não consegue alcançar. Te agradecemos, Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, que luta as nossas lutas, Deus, que tem nos revestido de tua armadura, que tem nos dado um coração cheio de coragem, Pai, para enfrentar as dificuldades cabeça erguida, pelo poder do teu Espírito Santo que está em nós. Por isso te exaltamos, Deus. Te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer em nós, na vida dos nossos familiares. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigado pelas vitórias que nós nem celebramos, mas que são extremamente importantes e que fazem parte do nosso cotidiano. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida dos detalhes de nossa história. Louvado seja o teu santo nome. Te exaltamos, Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Quem tentará
contra o braço forte do Senhor. Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Te agradecemos, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua generosidade, pela Tua proteção, Deus. Te agradecemos, ó Pai, em um período de tanta mortalidade, Senhor, o Senhor tem preservado as nossas vidas. E rogamos a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude a cumprirmos os Teus propósitos e a vivermos uma vida segundo a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos fala do propósito de servirmos a Deus com integridade e na integralidade de nossa vida, em todas as áreas de nossa vida, que nós possamos celebrar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Provérbios capítulo de número 11, versículo 24. Provérbios 11, versículo 24. Nos diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado ou saciado. A palavra do Senhor nos fala da importância de nós reconhecermos que todos os bens que temos provêm do Senhor. E há uma responsabilidade nisso. Quando eu olho para minha casa e vejo o conforto em meu lar, vejo tudo aquilo que Deus tem proporcionado na minha família, há uma urgência no coração do servo em poder, de certa forma, compartilhar todos esses recursos que o Senhor tem lhe dado. E o dízimo traz essa função também, essa perspectiva desses 10%, desse compartilhamento dos recursos que Deus tem nos dado. E que nós possamos sempre ter esse propósito, essa fidelidade diante de Deus, porque o Senhor, Ele é generoso em declarar que prospera aquele que ajuda ao próximo, aquele que de certa forma não é servo dos seus recursos, mas pela graça de Deus consegue sim compartilhar daquilo que tem recebido. Que nós possamos trazer à casa do Senhor os dízimos, como a palavra do Senhor nos fala em Malaquias, e fazer isso com alegria de coração. E nessa alegria, nessa perspectiva, nós podemos sim cantar o hino 303 do nosso cenário, que fala do pendão real. E esse pendão é uma bandeira que nós levantamos, uma bandeira de fidelidade a Deus, uma bandeira de compromisso com o Senhor até o fim. O pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defender, marchando
para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis, ao seu real pendão. Os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Te agradecemos, Deus, pela tua provisão em nossos lares, pelo pão de cada dia que nos dai hoje. Te agradecemos pela saúde e pela oportunidade de emprego. Rogamos a Ti, Deus, que mesmo nessa dificuldade econômica que existente no nosso país, que nós tenhamos, ó Pai, essa liberalidade no nosso coração de compartilhar e entender, ó Pai, que independente das circunstâncias, o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que cuida de nós. Que seja assim, Pai, que a Tua igreja prossiga, Pai, em ajudar e socorrer o necessitado, sendo fortalecida pelos irmãos de fé que fazem parte de nossa comunidade, Deus. Abençoe suas vidas, abençoe seus trabalhos, sua saúde. Em nome de Jesus, amém. Após louvarmos a Deus, vamos ouvir a palavra do Senhor de uma maneira clara e objetiva aos nossos corações. Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14, versículo 1 a versículo 14. Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo. Segundo livro da Bíblia, capítulo de número 14, versículo 1 a 14. Capítulo que nos fala a respeito da perseguição de Israel. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército.
e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavaleiros e os carros de Faraó, e os seus cavalerianos e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasses de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Até aí. Oremos mais uma vez. Pai amado, como é bom, Deus, como é bom poder ouvir a Tua voz. Mas pedimos a Ti, Deus, que o Teu Espírito Santo venha torná-la eficaz aos nossos corações. Porque somos pecadores, Deus, e a gente tem dificuldade de aprender. Por isso, que o Senhor faça com que a Tua palavra seja, ó Pai, de fato gravada no nosso coração. E desta forma, nos ajude a aplicá-la durante a nossa semana, Deus. Nos ajude, Pai, a obedecermos a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Lembrando aos irmãos que nós estamos em uma série de pregações que falou a respeito de um grupo de resistência. E esse grupo de resistência, nós iniciamos falando a respeito do exemplo de Débora, uma mulher chamada por Deus como juíza e profetisa do seu povo, para que pudesse, de uma maneira maravilhosa, estar além do seu tempo, como uma espécie de uma visionária, e levar o povo de Israel a uma vitória surpreendente. Semana passada, a gente viu também o exemplo de Jonatas, filho do rei Saul, que por uma coragem movida pela fé em Deus, conseguiu também obter uma vitória maravilhosa, não para ele, mas para o povo de Israel, contra os filisteus. E hoje nós estaremos usando aqui o exemplo e o testemunho da vida de outro personagem bíblico, que é Moisés. Moisés, o legislador de Israel, o homem que foi chamado no meio do deserto para poder ser o libertador de Israel e ser um instrumento extremamente poderoso nas mãos de Deus. E que será identificado neste capítulo, no capítulo 14 de Êxodo, como uma ferramenta de Deus para uma das grandes maravilhas, um dos grandes milagres que Deus operou em toda a história. A abertura do Mar dos Juncos, ou o Mar Vermelho. Interessante a gente destacar alguns pontos na vida desse personagem e trazer essa aplicação para os nossos dias.
é entender que Moisés, assim como Jonatas e Débora, foram personagens que resistiram ao contexto que era desfavorável à obediência a Deus, um contexto que era, de certa forma, um contexto de desobediência aos mandamentos de Deus. Destaco primeiramente que a figura de Moisés foi além da lógica humana. Então, primeira característica de Moisés a ser identificada no capítulo de número 14 é essa força que Deus deu a ele para que ele pudesse ir além da lógica humana. Algo que irá acontecer na vida de Moisés é que desde o começo ele vai ser instigado por Deus a pensar além da lógica humana. Então, quando Deus chama ele no deserto e fala para Moisés que ele seria o libertador de Israel, e aí como conceber na lógica humana um homem simples, um homem sem exército, sem conchavos, sem mentira, sem influência, sem poder livrar milhões de hebreus do cativeiro egípcio? Como que isso é possível? Então, na lógica humana, é impossível que haja uma libertação tão valiosa e tão importante vinda somente de um homem. Mas é interessante a gente entender que Moisés, ao longo de sua jornada, ele vai superar toda a previsão humana graças ao poder divino. E Moisés vai ser a ferramenta de Deus que vai golpear ali o Egito, né, naquelas 10 pragas, que vai desmoralizar o faraó e que vai libertar a nação de Israel e os israelitas. E vai fazer com que esse povo viva uma nova história. Uma história que vai, de certa forma, colocar para trás, colocar no passado, né, do esquecimento, 430 anos de sofrimento e de escravidão. Êxodo capítulo 13, versículo 20 e 21, nos fala sobre isso. Êxodo 13, 20 e 21. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor irá adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, o povo do Senhor é liberto desse contexto de escravidão do Egito, e agora eles estão rumo à terra prometida. Eles estão rumo à tão sonhada terra que mana leite e mel. E ali, nesse contexto de Êxodo capítulo 14, destaca o povo de Israel na entrada do deserto. E ali eles estavam apenas um pulo do Monte Horebe. O monte que eles iriam servir, iriam glorificar a Deus ali, o monte que eles iriam receber os 10 mandamentos, ali onde haveria a presença de Deus. Então eles estavam próximos deste monte. Todavia, Deus tinha outros planos para o seu povo. E os planos de Deus era poder, de fato, colocar uma pedra sobre aquela situação passada de escravidão. No caso, poder desbaratar de uma vez por todas a perseguição e o poderio egípcio. Então, o que Deus queria antes de que o povo entrasse na terra prometida era, de certa forma, acabar com a ameaça egípcia e também glorificar o seu santo nome diante das pessoas. Então Deus estava preparando, na realidade, uma espécie de um checkmate contra Faraó. E checkmate, para quem não conhece, é aquele lance, né, do xadrez que dá o ponto final, a cartada final no jogo.
Então Deus instrui Moisés para conduzir o povo à direita de Canaã, rumo não para o Monte Horebe, mas rumo para o Mar Vermelho. E Moisés, ele conhece o deserto, e ele sabe que para onde Deus está mirando e falando para ele ir com o povo, é um beco sem saída. Mas mesmo assim, Moisés vai superar a lógica humana e vai confiar na razão divina. Ele vai confiar em Deus. Mesmo quando Deus está apontando para um caminho que, logicamente falando, seria um caminho ruim, um caminho impossível de ser trilhado. E observando essa realidade, às vezes a gente percebe que Deus na nossa vida também é assim. Ele vai, de certa forma, trazer algumas dificuldades para que eu e você tenhamos a nossa força sucumbida. Para que eu e você tenhamos as nossas forças exauridas. Para que a nossa força acabe e para que a gente dependa dele, e nessa dependência de Deus, a gente venha confiar nele cada vez mais. Então, quando eu digo que Moisés ele superou a lógica humana, é que quando Deus ele nos incita e ele nos dá uma orientação de irmos além do racional humano, é somente por um ato de fé que nós conseguimos praticar. Quando Hebreus, capítulo de número 11, fala do hall, ali dos heróis da fé, Moisés está destacado lá também. Porque para a gente superar a lógica humana é necessária muita fé, muito fortalecimento em Deus. É necessário confiar em Deus diante das ameaças que podem causar destruição para a gente. Então, quando nós olhamos para esse vírus, e quando nós olhamos para essas situações, e a vacina demorando, e várias cepas, esse vírus tem aumentado mais a sua destruição, então a gente fica apavorado. Mas o coração que confia em Deus, ele vai além da lógica humana. Ele acredita numa proteção divina, que vai além até mesmo da imunização da vacina. O Senhor tem trazido ao nosso coração essa confiança diante das ameaças que são apresentadas a nós. Aqui no contexto de Êxodo 14, o versículo 3 fala dessa ameaça para os israelitas. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os cercou. Aqui o Senhor ele deixa bem claro para Moisés que o Faraó queria destruí-lo e queria destruir o seu povo. E mesmo assim, Moisés ele confia nesse livramento divino e confia nesse poder de Deus. O poder de Deus que supera toda a maldade e toda a sagacidade humana. Então, Deus ele prepara todo um contexto para que Faraó achasse que o povo de Israel estava perdido. Eles foram para o beco sem saída, eles estão perdidos ali. Agora eu vou surpreendê-los e eles vão ser como barata em minhas mãos. Eu vou pisotear, eu vou destruir todos eles. Mas é interessante que nos momentos de maior fragilidade, Deus ele faz grandes coisas. E em vez dos nossos inimigos nos vencerem, a gente acaba vencendo os nossos inimigos. É como a história da igreja. Quando a gente pensa no período que a igreja está ameaçada, está sendo perseguida, naquela lógica, que muitos dizem que a igreja é como uma massa de pão. Quanto mais bate, mais ela cresce. Então é assim também com relação a cada um de nós diante dos desafios. Então o Senhor, ele traz à existência livramentos significativos na nossa história para que a gente confie cada vez mais nele, ultrapassando toda a lógica humana. Então, o contexto de perseguição, Faraó ele vai
no começo, permitir que o povo de Israel saia do Egito. Mas depois a adrenalina baixa e ele diz: não, o que eu fiz? Êxodo capítulo 14, versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Então eles caíram em si. Eles fizeram o que era bom, o Faraó fez o que era bom, mas depois ele voltou atrás, ele falou: poxa, o que eu fiz? Então a gente percebe que às vezes a lógica humana acaba enganando. Por isso que a gente tem que viver pela lógica divina, além da lógica humana. Porque na lógica humana de Faraó, ele falou: o que eu fiz? Eu preciso voltar atrás. E infelizmente, ainda hoje, é comum pessoas se arrependerem de boas obras, de se arrepender de ter feito a justiça, a caridade, o trabalho. Às vezes eu vejo pessoas que falam assim: eu servi aquela igreja, eu trabalhei e não me deram valor, né? E xinga, e manda para o inferno. Como você podemos nos arrepender de fazer o bem? Faraó é assim. E a gente chega até num cúmulo de pessoas que se arrependem de ter se arrependido diante de Deus. Se arrependem até da conversão, né? Recentemente uma atriz se arrependeu de sua conversão e logo que de imediato ela voltou para as velhas práticas. E ela vai dizer emocionada numa frase, resumindo o estado dessa mulher hoje. Ela diz: voltar a ser Miss Bumbum é voltar à vida. Então ela vai voltar às antigas práticas. Ela vai, de certa forma, se arrepender de ter feito boas obras. Ela vai se arrepender, de certa forma, de ter conhecido o Evangelho. E a Bíblia faz uma descrição pesada de pessoas que voltam às antigas práticas. Lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 22. 2 Pedro 2, versículo 22. Olha o que é a descrição pesada que a Bíblia fala dessas pessoas que acabam se arrependendo das boas obras que elas praticaram. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Olha que terrível. Então o Faraó, ele se arrepende do bem que ele tinha feito, de liberar o povo de Israel, né, da escravidão. E ele, nessa nova postura, ele decide destruir os hebreus. Ele organiza um exército, convoca toda a sua força, carros e cavaleiros. Ali ele não tem infantaria, porque ele estava com pressa, então era carros e cavaleiros. E ele se esquece das pragas, ele se esquece do doloroso funeral do seu primogênito, e ele não consegue pensar mais em nada além de vingança. Então, nós olhamos Moisés vivendo além dessa lógica humana, enquanto que Faraó, ele está imerso nessa realidade humana. E ele troca os pés pelas mãos, e agora ele vive com sangue nos olhos, né, como diz o ditado popular. E aí em Êxodo capítulo 14, versículo 9, nos diz: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pirrairote, de fronte de Baal-Zefon. Então observe que aqueles que se propõem a viver uma vida de compromisso com Deus, então provavelmente serão perseguidos, serão tentados. E quem vai ser organizador, muitas vezes, dessas tentações, desses ataques, é o próprio Satanás.
Porque Satanás ele vai fazer de tudo para ter uma resistência e não permitir que as pessoas que estavam, né, ali imersas na realidade de Satanás, agora limpas, venham para o reino da luz. Então toda vez que alguém se arrepende, se converte ou está nesse processo de conversão, haverá luta, haverá combate. E a libertação do povo de Israel do Egito não foi diferente. É como Jesus, quando ele libertou aquele jovem possesso, em Marcos capítulo 9, versículo 26. Marcos capítulo 9, versículo número 26. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o seu espírito imundo, dizendo-lhe: o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Então esse espírito agitou tanto e fez tanto barulho, causou tanta resistência para que ele pudesse ali sair daquele corpo. Então às vezes vai acontecer comigo e com você. Quando nós estamos no caminho do Senhor, estamos largando a vida de vício, daqueles velhos conceitos e valores, haverá luta, haverá tentação, mas mantenha-se firme. Seja como Moisés, supere a lógica humana e viva na lógica e no poder divino. Moisés foi além da lógica humana. Moisés foi além do pessimismo humano. O pessimista, nas palavras do professor Mário Cortella, é um vagabundo. Essa palavra que Mário Cortella vai se referir ao pessimista. Porque ele vai dizer que a palavra predileta do pessimista é: alguém tem que fazer alguma coisa. Ou seja, a única coisa que o pessimista faz é ficar sentado e esperando alguém fazer alguma coisa. Se alguém faz alguma coisa, ele vai e põe culpa nessa pessoa. Ao verem um exército, os hebreus disseram a Moisés, olha lá, em Êxodo 14, versículo 11 e 12. Êxodo 14, 11 e 12. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aqui, quando o povo, os hebreus, viram o exército egípcio se aproximando, eles se apavoraram. Eles se apavoraram por conhecerem a força, a fúria desse exército tão implacável e também de observar sua fragilidade. No meio dos hebreus não tinha uma espada, não tinha um armamento, não tinha nada. E o povo estava cansado. Então ali eles seriam como moscas. Estavam extremamente vulneráveis. E mais, eles se encontravam agora nesse contexto encurralados pelos quatro cantos. Então à direita estava Pi-Hairote, e ali as rochas intransponíveis em Pi-Hairote. Então à direita havia muros de rocha, eles não conseguiriam passar. E à esquerda havia Migdol e Baal-Zefon, lugares que tinham um forte e também guarnições da fronteira egípcia. Então, de um lado, muralha de rocha, do outro lado, guarnições egípcias. À frente do povo de Israel se encontrava o Mar Vermelho. E atrás, o exército do faraó. Então, os quatro cantos, não tinha jeito. É como aquela frase diz, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não havia escapatória
para o povo de Israel, a não ser um caminho que poucos enxergaram, que era do alto. O caminho livre era o caminho do céu. Era o caminho do céu. E alguns identificaram esse caminho, porque ao verem ali o exército, alguns, visualizando esse caminho, clamaram a Deus. Alguns que estavam ali, no meio dos hebreus, se ajoelharam e buscaram a presença de Deus. Buscaram a face do Altíssimo. Clamaram diante do Senhor. Versículo de número 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então alguns que estavam ali, naqueles milhões de Israel, os milhões de hebreus, alguns clamaram ao Senhor. Mas tantos outros, ou a maioria deles, reclamaram, em vez de clamar a Deus, reclamaram contra Moisés. Versículo de número 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasses de lá, para que morramos neste deserto? Olha ali, o povo reclamando. Os pessimistas de plantão acharam um culpado, e o nome desse culpado é Moisés. Então ali, se fosse na linguagem de hoje, o primeiro a ser cancelado no grupo era Moisés. O primeiro a ser colocado no paredão era Moisés. Porque o povo estava cego de medo. O povo deixara de acreditar em Deus. Deixara de acreditar que Deus poderia livrá-los como no passado. E eles perderam a esperança da libertação. Não conseguiram contar com nada, exceto com a morte no deserto. Eles já não acreditavam que poderiam ser libertos. Essa atitude injustificada dos hebreus, depois de tantas provas que Deus havia dado a eles, depois das pragas, depois da libertação, do anjo da morte, ainda assim o povo nutria em seu coração a incredulidade e a ingratidão. O povo, naquela situação, despreza a liberdade, preferindo a escravidão. Quantos que Deus libertou e que a pessoa, nessa situação, numa situação de risco, ela deixa os caminhos do Senhor e volta, à vida de escravidão. Quantas pessoas têm entrado no vício nesse período de pandemia e que são crentes, mas que têm entrado no vício da pornografia, que têm entrado no vício das bebidas, do consumo de drogas, que têm se afastado do Senhor, vício de internet, de celular, gruda no celular e não sai mais. Que situação! O Senhor havia libertado o seu povo, mas o povo liberto estava preferindo a escravidão. O povo liberto nutria em seu coração ingratidão. Moisés tinha sido esse instrumento de libertação para o povo, e eles o condenaram como se ele tivesse agido de maneira cruel, maldosa, evidenciando ali essa ingratidão que o povo estava tendo para com Moisés. Moisés, por sua vez, em vez de revidar esses maus tratos, ele suporta a provação com sabedoria. Então a mente de Moisés vai além dessa murmuração, vai além desse pessimismo. E Moisés, ele age com sabedoria com o povo. Olha as palavras de Moisés. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Palavras de sabedoria,
palavras de consolo, palavras que destacam a presença do Espírito Santo de Deus, que destacam o controle divino sobre aquela situação. Diante do temor, diante do sentimento de pavor, Moisés vem com uma palavra de consolo, vem com uma palavra, de certa forma, de repreensão, para acordar o povo, mas também de garantia de que Deus estava com eles. Não temais. Diante dos nossos medos, a palavra do Senhor é sempre de nos orientar a não temermos o futuro, de nós confiarmos em Deus, de estarmos sempre motivados em nossas orações, em nossos esforços, a ter esperança no que Deus irá realizar. Moisés, ele assegura de que Deus irá libertar o seu povo. Versículo de número 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quem vai pelejar por Israel? É o próprio Deus. Moisés confiava no Senhor, confiava na libertação do Senhor. Então, se a princípio Moisés ele vai além da lógica humana, em segundo momento ele vai além do pessimismo humano, ele consegue ter um otimismo divino diante daquela situação. E terceiro, Moisés, ele vai além do ativismo humano. Porque ativismo humano é quando eu acredito que a minha atitude vai conseguir transformar o contexto. Que somente a minha atitude vai fazer com que as situações melhorem. Assim como quando a gente se apavora diante de uma situação e a gente quer fazer, e quando na realidade, antes de fazermos alguma coisa, a gente necessitava orar, colocar essa situação diante do Senhor. É tão triste quando a gente vê irmãos de fé pedindo ajuda. Não, pastor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, só que a pessoa, ela em nenhum momento tem uma hombridade ou tem uma atitude de orar por aquilo. De orar, de clamar diante de Deus. Não, ela quer que os outros orem, ela quer que as outras pessoas façam. Moisés, além desse ativismo, o Moisés ele compreende que o momento mais produtivo do cristão também pode ser na inatividade da ação humana, quando nós descansamos na atitude ou na ação divina, no poder de Deus. Versículo 13: não temais, aquietai-vos, vede o livramento que o Senhor vai lhes proporcionar. Moisés está dizendo: espere pelas ordens de Deus, observe. Então não era para o povo lutar, não era para o povo sair correndo, era para o povo esperar. Esperar. Espere e observe. Espere e observe. E sigam o seu líder. Sigam Moisés. O que Deus está falando para o povo é: controle-se. 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 Confie. Tenha essa perspectiva pacífica em compreender que Deus é que está realizando. Quem vai operar o milagre não vai ser você, vai ser Deus. Porque o que Moisés vai falar para o povo é que somente Deus pode resolver aquela dificuldade. E em tempos de tribulação aos quais nós estamos vivendo, só o Senhor para poder nos tirar dessa. Só o Senhor para nos dar esse espírito de tranquilidade, esse espírito de serenidade. Só o Senhor para trazer ao nosso coração esse aquietai-vos, esse saber que eu sou Deus. Aquiete o seu coração diante do Senhor. Às vezes a gente fica num mundo frenético, fora do serviço, chega em casa também, não desliga, não confia.
Ore a Deus para que te dê esse remédio contra a ansiedade. Moisés então é instruído a trabalhar no coração do povo essa confiança em Deus, não na atividade humana. E a maravilhosa libertação do Senhor então vai acontecer do versículo 15 em diante, onde Moisés é instruído a respeito do que Deus iria fazer, e ali eles acabam sendo protegidos pela coluna de fogo, pelo Senhor da mesma forma eles estão cercados de todos os lados, o Senhor vai cuidar deles de todos os lados, para que adiante deles o mar vermelho se abra como uma avenida, onde o povo de Israel vai passar, mas que os egípcios por sua vez vão ficar presos ali. Vai ser uma espécie de um açapão, vai ser como uma jaula que vai prender os egípcios. O povo de Israel irá passar, mas os egípcios ficarão. E esses egípcios que ficarão serão mortos quando essa água ela retroceder ao seu lugar. Nesse sentido, nós observamos a grandiosidade da graça de Deus, que é expressa em Hebreus capítulo 11, versículo 29. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Que nós tenhamos a disposição, como a de Moisés, viver além da lógica humana, viver pela fé em Jesus Cristo, além do pessimismo humano. Que o Senhor nos dê essa graça de poder ser otimista em um contexto cheio de pessimistas. E que o Senhor nos ajude a pensarmos além do ativismo humano, entendendo que muitas vezes o Senhor nos chama a aquietar e saber que Ele é Deus, e na oração e na observação da palavra de Deus, orientados pelo Senhor, o Senhor vai mover as circunstâncias e com certeza vai nos dar a direção do que fazer e como fazer da melhor maneira possível. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos abençoe sempre com a sua mensagem. Amém. Te agradecemos, Deus, que o Senhor tenha gerado no nosso coração coragem, Pai. Rogamos a Ti, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a nos entregarmos em confiança a Ti, Senhor. E que a nossa jornada nessa terra seja caracterizada, Deus, por essa confiança que temos em Ti, Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, na consciência, Pai, que não importa as adversidades, Deus, o que importa na verdade é a esperança que nutrimos no Senhor, que nos faz, assim como Moisés, rompermos em fé, irmos além, Senhor Deus, além de nossas perspectivas, além do medo deste mundo. Por isso nós declaramos neste momento: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração
coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Filho, eu quero tanto enxugar seu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar seu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Oh, glória, dai glória, 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 glória. Oh, glória, dai glória, 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 glória. Agradeço a Deus neste momento. Oh, glória, dai glória, 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 glória. Oh, glória, dai glória, 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 glória. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor que vai além desta vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a Deus pelo privilégio de nós podermos ouvir a palavra de Deus e nos alimentarmos dessa esperança
Neste momento final, nós prestamos também uma homenagem para o irmão Lázaro, né, que faleceu há pouco tempo e que também viveu e nos deu o exemplo, né, de uma perspectiva semelhante à de Moisés, em suas músicas, em seus cânticos, que entoaram o louvor e a adoração de muitas igrejas. Então, que Deus nos traga sempre testemunho de pessoas que vivem para Cristo e anseiam pela eternidade. Que todos nós tenhamos também essa mesma disposição para o nosso coração. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com o povo do Senhor, reunido em sua casa, no recôndito do seu lar, e que teu Espírito, ó Pai, seja com as suas necessidades e lhes dê força para serem fiéis ao teu chamado. Em nome de Jesus, amém. Tenha uma ótima semana, meu irmão, minha irmã. A bênção de Deus. Lembrando que nós estamos na semana de Páscoa. Então que o nosso pensamento, coração se volte para Jesus Cristo, nosso Salvador. E que neste propósito nós possamos sim nos reunir e fortalecer a nossa família, no sentido de levar a palavra de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa existência. Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, ao vir secar